Olá, eu sou a Anne Beatriz, eu faço Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Ceará e eu vou falar um pouco para vocês sobre a microbiologia. O que é microbiologia? A microbiologia nada mais é do que o estudo de seres microscópicos, aqueles que não são vistos a olho nu, apenas em aparelhos microscópicos. Mas você se pergunta, por que eu estudaria seres que eu nem vejo? Ora, porque eles estão em todos os lugares, eles estão no seu organismo, no ar que você respira, na comida que você come, eles estão até em ambientes mais inimagináveis. Por exemplo, tem bactérias que elas vivem a temperaturas tão extremas que nenhum ser consegue viver lá além delas. Esses seres minúsculos, eles foram descobertos quando criaram o microscópio, um bem simples, que foi criado por um comerciante holandês chamado Antoine van Leeuwenhoek. Ele gostava muito de lentes e ele ficava manipulando lentes e observando os tecidos que ele vendia com as lentes. Ele observava tudo com as lentes. E nessa de manipular e observar tudo pelas lentes, ele viu seres minúsculos se movimentando pela água. Ele deu o nome a esses seres de animálculos. Esses animálculos nada mais eram do que os micro-organismos. Porém, antes disso, antes de existir o microscópio, quando ninguém via esses seres, milhares de pessoas morriam em epidemias que não eram completamente compreendidas. Então, a microbiologia, depois da criação do microscópio, ela surgiu de uma tentativa de cientistas para descobrir a estrutura, estudar um pouco mais sobre a estrutura desses micro-organismos, a forma que essas doenças se propagavam, para poder impedir que mais pessoas morressem. E aí, de tanto pensar apenas em doenças, a gente tem essa tendência de pensar que os micro-organismos estão apenas ligados à doença. Mas não é verdade, porque a maioria dos micro-organismos, eles são benéficos. Eles são fundamentais na manutenção da vida no meio ambiente. Eles são a base da cadeia alimentar e ambientes aquáticos. O próprio oxigênio que a gente respira, ele é o resultado de diversas atividades de micro-organismos. Inclusive, os seres humanos e diversos outros animais precisam desses micro-organismos dentro do seu intestino, porque eles vão ajudar na digestão e também na síntese de vitaminas. Por exemplo, a vitamina K, que serve para coagulação de sangue. E o que é coagulação de sangue? É parar um sangramento. E as vitaminas do complexo B, que elas vão auxiliar no metabolismo. Esses seres microscópicos, eles também são utilizados na indústria alimentícia para fazer vinagre, pão, queijo, bebidas alcoólicas, iogurte, picles e muitos outros alimentos. Assim como também tem muita utilidade na aplicação comercial, porque eles são utilizados para a produção de diversos compostos químicos. Muitos fármacos são produzidos por micro-organismos. A acetona é produzida por micro-organismos, a insulina, inclusive muitas vitaminas também são produzidas por micro-organismos. E aí, os micro-organismos, eles podem viver individualmente ou ligados uns aos outros, geralmente em uma placa sólida, que é chamada de biofilme. Inclusive o lodo, aquele que fica sobre superfícies de rochas em lagos, é um biofilme. Você sabe onde mais pode ser encontrado o biofilme? Nos seus dentes. Inclusive, se você passar a língua nos seus dentes, você pode sentir o biofilme dos seus dentes. E os seres humanos realmente utilizam muito dos micro-organismos e dos produtos deles. Por exemplo, é utilizado o micro-organismo no tratamento de esgoto para reciclar água. Utilizam também na produção de biocombustíveis, como o gás natural e o álcool etílico. Eles também são usados num processo chamado de biorremediação. O que é a biorremediação? Quando você utiliza micro-organismos para limpar poluentes ou resíduos tóxicos que são gerados por processos industriais. Bom, é como o químico francês e pioneiro na microbiologia, Louis Pasteur, disse: o papel infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande